Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 136 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 136, Davi é feito rei. Leituras do dia, 2 Samuel 1:2 1 Crônicas 2 1 Coríntios 3 Salmo 136. Leitura de 2 Samuel 1. Sucedeu, pois, depois da morte de Saul, que, voltando Davi de ferir os amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. 2 E sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rasgadas e com terra sobre a cabeça, e, chegando ele a Davi, se prostrou em terra e se inclinou. 3 E disse-lhe Davi, donde vens? E ele lhe disse, do arraial de Israel escapei. 4 E disse-lhe Davi, como sucedeu? Peço-te, dízimo. E ele disse, o povo fugiu da peleja, e muitos do povo caíram, e também morreram Saul e Jonatas, seu filho. 5 Disse, pois, Davi ao moço que lhe dava as novas, como sabes que morreram Saul e Jonatas, seu filho? 6 Então, disse o moço que lhe dava as novas, cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e os carros e os cavaleiros o apertavam. 7 E, voltando ele atrás, viu-me e chamou-me, e eu disse, eis-me aqui. 8 Então, ele me disse, quem és tu? E eu lhe disse, sou Amalequita. 9 Disse-me ele, peço-te que te ponhas sobre mim e me mates, porque já me apanhou uma angústia, pois toda a minha vida está ainda em mim. 10 Pus-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que, depois de cair ele, não poderia viver, e tirei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. 11 Então, pegou Davi nas suas vestes e as rasgou, e todos os homens que estavam com ele também rasgaram as suas vestes. 12 E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque caíram à espada. 13 Disse, pois, Davi ao moço que lhe dava as novas, donde és tu? E ele disse, sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. 14 E disse-lhe Davi, como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? 15 Então, Davi chamou um dos seus moços e disse, chega-te dá nele. E ele o feriu, e morreu. 16 E disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. 17 E Davi pranteou a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. 18 E disse ele que a ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jazar. 19 Glória de Israel. Nos teus altos, estás morto. Como caíram os valentes. 20 Não o anuncieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. 21 Montes de Gilboa, não haja orvalho nem chuva sobre vós, nem campos de ofertas, pois ali desprezivelmente se lançou o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. 22 Do sangue dos mortos, da gordura dos valentes, o arco de Jonatas nunca voltou vazio, nem a espada de Saul tornou vazia.
23 Saul e Jonatas, amáveis e alegres na sua vida, na sua morte não se separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. 24 Vós, filhas de Israel, chorais sobre Saul, que vos vestia de escarlata com delícias, que vos punha sobre as vestes ornamentos de ouro. 25 Como caíram os valentes no meio da peleja! Jonatas nos teus altos está morto. 26 Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo. O teu amor para comigo era admirável, mais do que o amor das mulheres. 27 Como caíram os valentes, e pereceram as armas de guerra. Leitura de 2 Samuel 2. E sucedeu, depois disto, que consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E disse Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. 2 Então, Davi subiu para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. 3 Davi fez também subir os seus homens, cada um com a sua família, e ficaram nas cidades de Hebrom. 4 Vieram, então, os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram aviso a Davi, dizendo, os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. 5 Então, enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, a dizer-lhes, benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso senhor, a Saul, o sepultando. 6 Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porque fizestes isto. 7 Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede valentes, porque Saul, vosso senhor, é morto, e também a casa de Judá me ungiu por seu rei. 8 Mas Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o levou a Manaim. 9 E o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezeel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. 10 Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, somente a casa de Judá seguia Davi. 11 E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. 12 E saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. 13 Também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi saíram e os encontraram junto ao tanque de Gibeão, e pararam, estes de um lado do tanque, e os outros do outro lado. 14 E disse Abner a Joabe, levantem-se os moços e joguem diante de nós. Então, disse Joabe, levantem-se. 15 Levantaram-se, pois, e passaram, em número de 12 de Benjamim, por Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. 16 E cada um pegou pela cabeça do seu adversário, e meteu a espada no lado do seu adversário, e caíram juntamente, pelo que se chamou aquele lugar Eucate-Azurim, que está em Gibeão. 17 E houve peleja muito forte naquele dia, e Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. 18 E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael, e Azael era ligeiro de pés, como uma gazela do campo. 19 E Azael perseguiu a Abner, e não se desviou de o seguir, nem para a direita nem para a esquerda. 20 Então, Abner olhou para trás e disse, és tu, Azael? E ele disse, eu sou. 21 Então, Abner lhe disse, desvia-te para a direita ou para a esquerda, e apega-te a um dos jovens, e toma os seus despojos. Porém Azael não o quis deixar. 22 E tornou Abner a dizer a Azael, desvia-te de me perseguir, por que te feriria eu em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? 23 Porém ele não se quis desviar, então, Abner com a ponta da lança o feriu pela barriga, e a lança saiu por detrás, e caiu ali, e morreu no mesmo lugar, e sucedeu que todos quantos chegavam ao lugar onde Azael caíra e morrera paravam. 24 Também Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e o sol se foi quando chegaram ao outeiro de Amá, que está defronte de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. 25 E os filhos de Benjamim se ajuntaram após Abner, e fizeram uma tropa,
e pararam no cume de um outeiro. 26. Então, Abner clamou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Porventura, não sabes que será amargura no fim? Até quando não dirás ao povo que cesse de seguir a seus irmãos? 27. E disse Joabe: Vive Deus, que, se não falaras, já desde amanhã o povo terá cessado de seguir a seu irmão. 28. Então, tocou Joabe a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, nem pelejaram mais. 29. E Abner e seus homens caminharam toda aquela noite pela planície, e passaram o Jordão, e atravessaram todo o Bitrom, e chegaram a Manaim. 30. E tornou Joabe de perseguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. 31. Porém os servos de Davi feriram dos de Benjamim e dos homens de Abner, de modo que caíram 360 homens. 32. E tomaram Azael e o sepultaram no sepulcro de seu pai, em Belém, e caminharam Joabe e os seus homens toda a noite, e amanheceu o dia para eles em Hebrom. Leitura de 1 Crônicas 2. 1. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. 2. Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. 3. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, era mau perante o Senhor, pelo que o matou. 4. Itamar, sua nora, lhe deu Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amu. 6. E os filhos de Zeras, Enri, Etan, Emã, Calcol e Dara, ao todo, 5. 7. Os filhos de Carmi, Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. 8. E os filhos de Etan, Azarias. 9. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, Jerameel, Rão e Quelubai. 10. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. 11. Naasson gerou a Salma, Salma gerou a Boaz. 12. Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé. 13. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. 14. Netanel, o quarto, Radai, o quinto. 15. Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. 16. E suas irmãs, Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia, Abisai, Joabe e Azael, 3. 17. Abigail gerou Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. 18. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e estes são os filhos dela, Gezer, Sobabe e Ardom. 19. E, morrendo Azuba, tomou Calebe para si a Efrata, a qual lhe deu a Hur. 20. Hur gerou a Uri, e Uri gerou a Bizaleel. 21. Depois, Esrom foi a filha de Maquir, pai de Gileade, e a tomou, sendo ele da idade de 60 anos, e ela deu à luz a Segube. 22. E Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. 23. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, a saber, Quenate e os lugares da sua jurisdição, 60 cidades, todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. 24. E, depois da morte de Esrom, em Calebe Efrata, a mulher de Esrom, Abia, lhe deu Azur, pai de Tecoa. 25. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram, Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozem, e Aías. 26. Teve também Jerameel outra mulher, cujo nome era Tara, que foi mãe de Onã. 27. E os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram, Maás, Jamim e Equer. 28. E os filhos de Onã foram, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abizur. 29. E o nome da mulher de Abizur era Abiaiú, que lhe deu Abã e Amolide. 30. E os filhos de Nadab, Seled e Apaim, e Seled morreu sem filhos. 31. Os filhos de Apaim, Issi, os filhos de Issi, Sezã, os filhos de Sezã, Alai. 32. E os filhos de Jada, irmão de Samai, Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. 33. E os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza, estes foram os filhos de Jerameel. 34. E Sezã não teve filhos,
mas teve filhas, e tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jará. 35. E Sesã deu a sua filha por mulher a Jará, seu servo, e ela lhe deu Atai. 36. Atai gerou a Natã, Natã gerou a Zabade. 37. Zabade gerou a Eflau, Eflau gerou a Obed. 38. Obed gerou a Jeú, Jeú gerou a Azarias. 39. Azarias gerou a Eles, ele gerou a Eleazar. 40. Eleazar gerou a Sismai, Sismai gerou a Selum. 41. Selum gerou a Jecamias, Jecamias gerou a Elisama. 42. Os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, foram, Messa, o seu primogênito, que foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. 43. E os filhos de Hebron, Corá, Tapua, Requem e Sema. 44. Sema gerou a Raão, pai de Jorquião, e Requem gerou a Samai. 45. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. 46. E Efá, concubina de Calebe, deu à luz a Arã, e a moça, e a Gazês, e Arã gerou a Gazês. 47. E os filhos de Jaudai, Regem, e Jotão, e Gesã, e Pelete, e Efá, e Saaf. 48. Maaca, concubina de Calebe, deu à luz a Seber e a Tiraná. 49. E também deu à luz a Saaf, pai de Madmana, e a Sevá, pai de Macbena e pai de Gibeá, e a filha de Calebe foi Aquisa. 50. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Hur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim. 51. Salma, pai de Belém, Arefe, pai de Bet-Gader. 52. E teve Sobal, pai de Kiriate Jearim, filhos, Aroé e metade dos Menotitas. 53. E as famílias de Kiriate Jearim, os Itritas, e os Putitas, e os Sumatitas, e os Misraitas, destes saíram os Oratitas e os Estaolitas. 54. Os filhos de Salma, Belém, e os Netofatitas, e Atarote Bet-Joabe, e metade dos Manatitas, e os Oratitas. 55. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas, estes são os quineus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Coríntios 3. 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. 2. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. 3. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, porventura, não sois carnais e não andais segundo os homens. 4. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais? 5. Pois, quem é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 7. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 12. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a declarará, pois pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 14. Se a obra que alguém edificou permanecer, esse receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 20. E outra vez,
o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. 21 Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. 22 Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. 23 E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Salmo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. 3 Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. 4 Aquele que só faz maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. 5 Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. 6 Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. 7 Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. 8 O sol para governar o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. 9 A lua e as estrelas para governarem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. 10 Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. 11 E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. 12 Com mão forte e com braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. 13 Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. 14 E fez passar a Israel pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. 15 Mas derrubou a Faraó e ao seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. 16 Aquele que guiou o seu povo no deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. 17 Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. 18 E matou reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. 19 A Sion, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. 20 E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. 21 E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22 Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. 23 Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua misericórdia dura para sempre. 24 E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. 25 Aquele que dá mantimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. 26 Louvai ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pontos principais. 2 Samuel 1:2 Amalequita traz a Davi a notícia da morte de Saul e Jonatas, alegando ter matado Saul a seu pedido. Davi rasga as vestes, chora, jejua e manda matar o mensageiro por ter levantado a mão contra o ungido do Senhor. Davi compõe uma lamentação belíssima por Saul e Jonatas. Davi consulta ao Senhor e sobe a Hebrom, onde é ungido rei sobre Judá. Abner, comandante do exército de Saul, constitui Isbosete, filho de Saul, rei sobre Israel. Começa uma guerra civil entre a casa de Davi e a casa de Saul. Joabe, sobrinho de Davi, mata Azael, irmão de Joabe, em batalha. 1 Crônicas 2, genealogia de Judá, desde os filhos de Israel até Davi. Destaca-se Pérez, filho de Judá com Tamar, Boaz, que gerou Obed, Jessé, pai de Davi. A linhagem de Davi é registrada, incluindo seus irmãos e irmãs. 1 Coríntios 3, Paulo adverte os coríntios sobre a carnalidade e as divisões em torno de líderes humanos, Paulo, Apolo, Cefas. O verdadeiro obreiro é apenas um cooperador de Deus, é Deus quem dá o crescimento. O fundamento é Jesus Cristo. Sobre esse fundamento, cada um edifica, o fogo provará a qualidade da obra. O crente é o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Tudo é nosso, Paulo, Apolo, Cefas, mundo, vida, morte, nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Salmo 136, Salmo de ação de graças, com 26 versículos que repetem o refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cada estrofe celebra um ato de Deus, criação,
livramento do Egito, travessia do Mar Vermelho, conquista de Canaã e provisão diária. É um salmo de louvor litúrgico, convidando a congregação a responder com o refrão. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre o lamento de Davi por Saul e Jonatas, a união de Davi como rei de Judá e a guerra civil, a genealogia de Davi, 1 Crônicas 2, a edificação sobre o fundamento que é Cristo, 1 Coríntios 3, e a misericórdia eterna do Senhor, Salmo 136. Reflita. 1. Respeito à autoridade ungida. Davi matou o mensageiro que disse ter matado Saul, mesmo sabendo que Saul o perseguia. Ele respeitou a autoridade constituída por Deus. Você tem respeitado aqueles que Deus colocou em posição de autoridade, mesmo quando eles falham. 2. Lamentação por inimigos. Davi chorou a morte de Saul, seu perseguidor. Isso demonstra um coração que não guarda rancor. Você consegue chorar por aqueles que te perseguem? Jesus ensinou a amar os inimigos. 3. Como caíram os valentes. A lamentação de Davi é uma das mais belas poesias da Bíblia. Ela celebra a vida e a amizade. Você valoriza seus relacionamentos? Você expressa amor e gratidão às pessoas enquanto elas estão vivas? 4. Consultar ao Senhor. Davi consultou ao Senhor antes de subir a Hebrom. Antes de tomar decisões importantes, você busca a direção de Deus? 5. Guerra civil. A disputa entre a casa de Davi e a casa de Saul trouxe morte e sofrimento. Divisões no povo de Deus sempre trazem dor. Você tem sido um pacificador ou um causador de divisões? 6. Genealogia e propósito. A genealogia de Davi mostra que Deus estava preparando uma linhagem. Isso aponta para Jesus, o filho de Davi. Você reconhece que Deus está tecendo uma história em sua vida, mesmo através das gerações? 7. O verdadeiro fundamento. 1 Coríntios 3. Ninguém pode pôr outro fundamento além de Jesus Cristo. Sua vida está firmada em Cristo? Qual é o fundamento da sua fé? 8. O fogo provará a obra. Um dia, nossas obras serão provadas pelo fogo. O que temos construído sobre o fundamento de Cristo resistirá ao fogo? Ouro, prata, pedras preciosas? Ou madeira, feno, palha? 9. Templo do Espírito Santo. Você é o templo de Deus. Como você tem cuidado desse templo? Sua vida tem sido um lugar santo para a habitação de Deus? 10. A sabedoria do mundo é loucura. O que o mundo considera sabedoria muitas vezes é tolice diante de Deus. Você tem se deixado influenciar pela sabedoria do mundo ou pela palavra de Deus? 11. Tudo é vosso. Paulo declara que tudo, Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, é nosso porque somos de Cristo. Você vive como herdeiro de todas as coisas? 12. Misericórdia eterna. Salmo 136. A misericórdia de Deus dura para sempre. Essa é a âncora da nossa esperança. Em meio às dificuldades, você confia na misericórdia eterna do Senhor? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.